Olá, aqui é o Alexandre Bento do canal Gestão GPT. Hoje você vai aprender uma breve história da inteligência artificial. A inteligência artificial não é algo que começou agora, ela já vem, um bom tempo. E desde os primórdios, o grande objetivo seria você ter máquinas pensantes, ou seja, máquinas que pudessem de alguma forma ter algo parecido com o pensamento humano. Alguns pensadores já discutiam lógica, raciocínio, e a grande questão da inteligência artificial tem a ver com lógica. Ali no século XIX, como teve essa ascensão das questões mais práticas, por exemplo, como o desenvolvimento da matemática ou até da engenharia, isso tudo proporcionou ali na primeira metade do século XX alguns cientistas. Um deles você deve ter ouvido falar, por exemplo, como Alan Turing, né? Que eles começaram a formular alguns conceitos básicos. As primeiras máquinas, né? Essas primeiras máquinas da computação, a mais notória, assim, que a gente falar aqui é de Charles Babbage. Ele é considerado o pai do computador, porque ele criou uma máquina ali, era um protótipo, mas uma máquina analítica, né? Era algo mecânico, mas já tinha com essa ideia de programação. Outro também, dentro dessa história, né? Por exemplo, Ada Lovelace, que ela é considerada a primeira programadora de computadores. Ela desenvolveu os algoritmos para essa máquina analítica. Enquanto o Charles criou essa máquina, ela que criou a questão do algoritmo. E em 1946, a gente tem realmente o primeiro computador eletrônico digital. Ele era um computador gigantesco dentro de uma sala, era um uso mais ali institucional das Forças Armadas, né? E ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, quase chegando ali à segunda metade do século XX. Esses conceitos iniciais de inteligência artificial tinham a ver com a imitação da inteligência humana. Não era simplesmente criar uma máquina, como já era muito comum, que fizessem trabalhos mecânicos sem nenhum tipo de raciocínio. Mas será que as máquinas seriam capazes de fazer algo que exigia algum tipo de inteligência humana? Eles chamavam de máquinas pensantes, né? Então, o conceito por trás da inteligência é isso. Não é só criar máquinas, como um trem, por exemplo, um tear, alguma coisa. Uma máquina que fosse capaz de pensar. E para isso, precisava de uma coisa chamada processamento de informação. Então, passando um pouquinho desse desenvolvimento aí, desses avanços, né? Então, assim, ali a década de 50, eu falei para vocês do Alan Turing, né? Ele falou do teste de Turing, né? Inclusive, ele já tinha essa preocupação que ele falava que chegaria um momento que não seria capaz de você... Poderia acontecer de não ser capaz de você saber se você estava, por exemplo, falando com a máquina ou com o ser humano. E ele propôs o que a gente conhece como teste de Turing, ok? Então, em 1951, a gente teve o primeiro programa de IA chamado Logic Theorist. Ele foi desenvolvido pelo Arthur Samuel. Era um funcionário, um pesquisador da IBM, beleza? Em 56, você já começou aí, essa conferência de Dartmouth. É considerado o marco inicial da inteligência artificial, beleza? Aí você tem o que a gente teve uma ascensão dessa inteligência artificial. Teve muitos avanços tecnológicos, novas ideias, muita criatividade, algoritmos, o próprio interesse, né? Tinha aquela ideia assim, nossa, onde que a gente vai parar com isso? O desenvolvimento da humanidade, né? E também já se conseguia fazer algumas aplicações concretas, seja nas Forças Armadas, seja na área de engenharia, né? Então, teve essa ascensão da inteligência artificial. Contudo, teve um evento que foi conhecido como o Inverno da IA, que é uma fase de ceticismo. Por quê? Ali na década de 70, começou a acontecer uma certa desilusão. Tinha muita esperança, muita expectativa, com aqueles avanços iniciais realmente muito interessantes, né? Só que as expectativas foram frustradas. Por quê? Tem um pouco de explicação para isso, tem a ver principalmente com a capacidade de processamento, né? A tecnologia da época. E, logicamente, se o interesse baixo, o que aconteceu? Os financiamentos foram reduzidos. Então, teve uma onda de ceticismo. Então, as universidades, as empresas, elas acabaram não investindo e, por isso, não teve muito desenvolvimento nessa área. Por isso que a gente chama de inverno da IA. E aí, teve ali na década de 80, teve uma fase que foi o renascimento. Por quê? Aconteceram várias coisas interessantes nessa para proporcionar esse renascimento. Porque começou a ter muitos dados digitais, você vai verificar que foi exatamente nessa época que começou a ser introduzido mais popularmente o computador. Então, o poder computacional ele foi muito aumentado e isso proporcionou o desenvolvimento de novos algoritmos. E aí a gente tem ali na década de 2010 a explosão da inteligência artificial.
Então, foi um momento muito importante da história também. Muitos avanços, né? Principalmente no que a gente chama de aprendizado de máquina e deep learning, ok? Certo. E então, esses avanços, né? No que a gente chama de aprendizado de máquina. Então, algoritmos de regressão, né? Esses algoritmos cada vez mais sofisticados, que eles eram capazes não apenas de dali para frente aprender, mas um aprendizado, ou seja, realmente um aprendizado, né? Um aprendizado regressivo que fala. Uma classificação muito avançada, você consegue, porque não adianta só ter dados, esses dados têm que ser categorizados e classificados. Essa capacidade de classificação é que permite realmente uma ciência de dados muito mais efetiva. Esse algoritmo aqui, ó, chamado K-means, né? K-means, esse é um algoritmo muito importante que até hoje se utiliza, essa capacidade de agrupamento. Aprendizagem por reforço. Então, o aprendizagem por reforço ganhou muito destaque, porque as máquinas, o que elas aprendiam, por isso que chama, de certa forma, é um aprendizado, né? Com essas interações e os retornos. E cada vez tinha soluções muito mais sofisticadas, certo? Ok. E aí a gente tem o que chama aqui, né, de aprendizagem profunda, né? O deep learning, né? E esse conceito, redes neurais, é muito importante. Esse aprendizado é baseado em redes neurais artificiais que são muito complexas e até, de certa forma, parecidas com o cérebro humano. Só para vocês terem uma ideia, o computador, né, o que venceu o Garry Kasparov, né, o Deep Blue, ele venceu o ser humano numa das questões mais inventivas e criativas, que é o xadrez, mas ele não usava rede neural. Só para você ter, simplesmente era um processamento de dados. Era simplesmente um processamento de dados e foi capaz de vencer. Imagina com a criação dessa rede neural, realmente uma coisa muito mais complexa. Então, rede neural, com um grande conjunto de dados e esse crescimento, evolução da potência computacional, isso proporcionou toda essa ascensão da inteligência artificial. E aí a gente começou já a pensar, olha só, já pensar nas aplicações da inteligência artificial. Então você consegue criar, por exemplo, assistentes virtuais, você consegue dar diagnósticos médicos. Já se fala hoje, inclusive, sobre algumas profissões que talvez elas estejam que não vão existir daqui a algum tempo. Muita possibilidade de automação, o uso em jogos e entretenimento, certo? Aí, por exemplo, a parte de assistentes virtuais, que é um capítulo à parte, né? Porque ficou muito famoso a inteligência artificial por causa da linguagem natural. Inteligência artificial, assim, desde o Google já tem muitas ferramentas de inteligência artificial que muita gente não conhece. Só que o que ficou realmente muito famoso é quando ela começou a falar muito parecido com o ser humano, que a gente chama de linguagem natural. Possibilidade de reconhecimento de voz, tá? Elas convertem em fala em texto. A questão da aprendizagem de máquina, que esses assistentes eles aprendem com interações e eles vão sempre melhorando e deixando cada vez mais personalizado. Entre aspas, eles têm uma lembrança, né, do que você falou antes. E a possibilidade de você integrar com vários serviços, beleza? Isso que tem deixado a inteligência artificial num outro nível. Então, por exemplo, aqui, ó, inteligência artificial em diagnósticos médicos, só para dar um exemplo, tá? Você tendo uma base de dados muito grande, você consegue, por exemplo, fazer análise de imagens médicas, você consegue dar diagnósticos, você consegue fazer uma predição, né? Ou seja, quase que prever. E você consegue criar cada vez mais tratamentos mais personalizados. Olha só aonde a inteligência artificial está indo, certo? A questão também da inteligência artificial em automação, a gente está falando de automação industrial. Certa vez eu assisti uma palestra que falava muito da aplicação da inteligência artificial na engenharia para casos concretos, né? Situações da vida real. E, por exemplo, que uma inteligência artificial, ela simplesmente, pela questão da temperatura, ela pegaria uma válvula e ela deixaria com mais pressão ou menos pressão, sendo que antes era um ser humano que teria que fazer isso. Então, a automação industrial, um potencial enorme. A questão de logística, para gerenciar estoque, principalmente essa minha parte que eu mais gosto, né? A parte de automação de tarefas, principalmente tarefas repetitivas, beleza?
Ok. Jogos e entretenimento, nem se fala, né? Hoje eu tenho muito isso. Cada vez mais vai ser criado mais coisas nesse sentido, vai deixar a experiência cada vez mais real, certo? Você pode ter inteligência artificial aplicado a finanças como análise de dados, gestão de investimentos. E lembre, pessoal, quando se tem números, né? A inteligência artificial já é muito superior ao ser humano. E aí, segurança cibernética, mesmo em questões que você, como a arte, por exemplo, a inteligência artificial já está chegando de uma forma que está assustando muita gente pela sua capacidade mesmo, certo? Você tem o potencial para ter inteligência artificial em veículos autônomos, que já é algo que se falava desde a década ali 80, 90, já se falava. Eu lia coisas super interessantes sobre carros autônomos lá atrás, mas hoje a gente vê realmente um potencial muito maior disso acontecer na parte prática, beleza? Certinho. As preocupações hoje que a gente pode ter com a inteligência artificial. Uma das preocupações tem a ver com deixar as pessoas desempregadas. Inclusive, tem vários estudos sobre isso. Contudo, o que vai acontecer sempre, pessoal, é uma transformação. Tá? Então, realmente, muitos empregos vão passar a ser feitos por inteligência artificial, por máquina. Mas cada vez mais o ser humano, as pessoas, vão passar para outras atividades que vão ser criadas outras profissões, né? A questão também de uma segurança e privacidade, né? Por exemplo, tantos dados, quem é que controla esses dados? E aí entra no aspecto de concentração de poder. Imagina uma inteligência artificial sendo controladas por empresas, governos, igual hoje a gente já tem uma preocupação nas grandes big techs, por exemplo. Isso é uma preocupação legítima, certo? Então, até já se fala em regulamentação e governança da IA, que tem a ver com questões éticas, né? Segurança e privacidade, o impacto social, enfim, tem várias questões aqui. Se fala hoje, quando se fala em inteligência artificial, já está se falando numa revolução industrial, numa outra revolução industrial, numa quarta revolução industrial, né? Que tem a ver com automação e robótica, a possibilidade de análise de dados num nível absurdo, e personalizar o Customer Experience, né? A experiência do usuário. Ok. E qual é o futuro da inteligência artificial? A IA ela vai entrar em praticamente todas as áreas. Praticamente tudo que você imaginar, certo? A não ser pouquíssimas áreas, mesmo naquelas que você acha que isso aqui não tem como. Mesmo assim, com o tempo, vai ficar cada vez mais possível de uma IA fazer, certo? E até a gente fala assim, mas a IA erra muito, por exemplo, se eu uso um chat GPT, ele erra. O perigo, digamos assim, o assustador é porque ele erra, porque ele cria, ele é uma IA generativa. Porque se por acaso ele falasse assim, não sei, ou falasse sempre a questão correta, isso quer dizer o quê? Que era simplesmente um banco de dados. Quando ele começa a inventar, quer dizer que ele está criando. Então, cada vez mais a gente vai ter, hoje a gente fala numa revolução, então as coisas vão no nível exponencial de conhecimento, de ação, certo? Ok, então o que a gente está esperando aí, ó? Até 2030 já estão se falando em 5 bi, mais da metade da humanidade sendo usuários. Empregos, a quantidade de empregos diretamente ligados à inteligência artificial, o impacto de financeiro dos empregos gerados, o poder gerar, a questão das linguagens, né? Olha, dominar mais de 100 idiomas e que pode facilitar a comunicação e a colaboração global. Certo. Inteligência artificial e transformação da sociedade. Então, hoje a gente tem, isso é uma coisa que eu faço muito, né? Aqui, você pode ter a possibilidade de automatização de tarefas, você tem criando novos modelos de negócio, novas possibilidades, mudanças completas no mercado de trabalho, isso vai acontecer, e o impacto, né, que envolve questões sociais e éticas, beleza? A gente tem alguns desafios, a gente tem algumas oportunidades. E principalmente vou focar um pouco mais nas oportunidades aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode cada vez mais automatizar, ter uma automação de tarefas complexas e muito repetitivas. Para que ter um ser humano fazendo uma coisa chata, repetitiva, se pode ser automatizado, né? A gente pode ter cada vez mais com capacidade de processamento avanços científicos que seria inimaginável há uns anos atrás. E principalmente eu acredito muito nisso na questão do crescimento econômico, novos empregos, beleza? Então, concluindo, pessoal, a inteligência artificial ela veio de uma forma que ela está causando e vai causar
mais impacto, ela está realmente transformando o mundo, certo? Então, se você não, você tem que aprender mais sobre isso. Então, esse canal aqui eu sempre estudei muito isso, mas eu tinha outros interesses, mas quando eu vi isso, eu parei tudo que eu estava fazendo para poder aprender mais e compartilhar mais conhecimento. Inteligência artificial é muito mais do que você está vendo por aí. Tem a ver com criar ações, criar agentes. Se você tem interesse de saber um pouco mais sobre isso, tem um link na descrição com uma aula minha que eu vou explicar não só isso, mas muito mais como você pode automatizar processos e gestão.